Fala, minha gente, vamos nessa então falar sobre Grêmio 0, Corinthians 0, que deu a eliminação na Copa do Brasil para o Tricolor. Sim, uma eliminação nos pênaltis. E absolutamente eu não estou entre aqueles que acham que teve algum tipo de injustiça. Pelo contrário, o Corinthians teve uma tática completamente arriscada, mas que se mostrou acertada. Os caras com um time totalmente reserva seguraram o Grêmio, ou nem precisaram fazer muito para segurar o Grêmio, né? Viram o Grêmio se auto-sabotar, se auto-segurar e nos pênaltis, fazendo o básico, simples, pelo menos não errando, estão nas quartas de final da Copa do Brasil. O Grêmio com isso perde 4,5 milhões de reais apenas da CBF. Mas essa eliminação, talvez dessa grana, vai ser o que menos dá para lamentar. O que eu vou lamentar a partir de agora com vocês e durante todo este vídeo é o seguinte: o Grêmio não perdeu só 4,5 milhões de reais. O Grêmio perde um jogo, porque é um empate e nos pênaltis tu acaba sendo eliminado, um jogo difícil de aceitar, mas principalmente pode estar colocando em risco a sua temporada. A Copa do Brasil era a melhor chance, ou quem sabe até a única, na minha visão, chance de título no ano. E se cair pro Fluminense na Libertadores, acabou 2024, é feliz 25. Por que não? Eu não tô entre aqueles que acham que o Grêmio vai brigar para não cair. Mas dava para tentar fazer uma gracinha em alguma outra competição. Agora, né, vamos combinar que tá praticamente impossível isso. Gente, esse vídeo é em nome de KTO. Eu sei que é difícil agora te pedir, mas a gente tem a parceria com a KTO. Se tu quiser, puder, tiver à vontade para brincar e te divertir, tratando sempre como entretenimento. As Olimpíadas estão rolando, ainda tem ouro para disputar, por exemplo, com a seleção feminina de futebol e tantas outras modalidades que tu pode brincar. Vai agora em kto.com, te registra com o código JBFilho, ganha um bônus e começa a brincadeira por lá. Beleza? Gente, o Grêmio conseguiu ser eliminado por um Corinthians que é totalmente reserva. Isso é difícil de entender, explicar, justificar, é difícil. O Corinthians está brigando para não cair. O time titular, na verdade, do Corinthians está brigando para não cair. Eu entrevistei o Benjamin Bach, que é conhecido, né, por ser corintiano e tal, e ele disse, olha, é um dos piores Corinthians. Ele disse assim, esse Corinthians é muito ruim. E ele tinha a tese que o Corinthians, assim como outros corintianos, tinha que colocar reserva na Copa do Brasil para cair para o Grêmio, esquecer a Copa do Brasil e focar 100% no Campeonato Brasileiro. Pois então, os caras fizeram a primeira parte, que é colocar reservas. E aí, com os reservas, mesmo assim, bateram o Grêmio. O Grêmio, na minha visão, eu repito aqui, o Grêmio perdeu a grande chance que era tentar alguma coisa na temporada. A temporada agora, a gente está correndo o risco de agosto acabou. E acabou porque o Renato, ele começa com um time que eu achei, eu não faria, tá? Eu diria que, na minha visão, eu até ia falar isso no debate raiz e não deu tempo. Eu não ia fazer isso, tá? Eu não ia fazer isso. Aliás, eu não sabia se eu fazia isso. Eu acho que esse é o termo mais correto. Porque encaixou, eu até brinquei, o Diego Costa é tipo a Marta na seleção brasileira feminina. Todo mundo sabe que a Marta é a melhor na seleção feminina, todo mundo sabe que o Diego Costa é o melhor do Grêmio. Mas é verdade que o time encaixou com 3 zagueiros, 2 atacantes, sem o centroavante, então mudar agora, com o cara voltando de lesão, sem ritmo de jogo e tal, eu entenderia se o Renato não mudasse, o Renato não mudou. O Renato começou com 3 zagueiros e quase 3 atacantes, porque era Cristal centralizado lá na frente, até tentando fazer uma pressãozinha ali, ajudando, Pavão na direita, Soteldo na esquerda. Só que detalhe desse time, tá? O Arezzo nem no banco ficou. E guarda essa informação, porque faltou, são apenas 9 estrangeiros, apenas não, né? Muita coisa. E faltou, tinha que cortar alguém, o Renato escolheu o Aravena como atacante de velocidade e não colocou o Arezzo, grava essa situação. Mas a verdade é que o Corinthians foi melhor. Os 10, 15 primeiros minutos foram todos deles. Porque eles estavam com um jogador a mais no meio campo e ganhavam essa vantagem. Tinham 2, eles também não tinham centroavante, era Romero e Pedro Henrique pela esquerda, Romero pela direita, e eles voltavam. E o Corinthians, naturalmente, porque estava jogando com mais gente no meio campo, ganhava. O Grêmio tinha 3 zagueiros e os 2 laterais às vezes recuavam. E quando iam para frente não conseguiam fazer muita coisa. Não foi uma jornada feliz do João Pedro, do lateral direito. Ele até tem um lance que ele cruza ia ser o gol, acho que é um lance que ele cruza pro Soteldo, foi isso? Eu até só... aos 31 ele cruza pro Soteldo, o Hugo Souza faz a defesa, mas de resto não é uma jornada feliz, não é uma jornada tão boa dele. O Reinaldo
nem preciso te falar, o Reinaldo infelizmente não tá acontecendo essa temporada, o ano passado já tava mal, acho que o ano que vem ele não vai estar aqui. E o Corinthians é melhor, a prova é que o Grêmio vai ter uma chance aos 28, numa falta cobrada pelo Soteldo que o Hugo Souza faz a boa defesa. E aí logo depois também tem esse lance aos 31 que eu falei, que o Hugo novamente pegou e tal, mas o Grêmio não faz uma grande atuação na primeira etapa, o Corinthians começa melhor, o Grêmio dá uma equiparada na situação, melhora, mas aí fica muito dependendo do Soteldo. Tem horas que o Soteldo meio que cansa da ponta esquerda e vem pra ponta direita buscar a bola, vem pro centro para ver se acontece alguma coisa, era ele a única figura que estava se salvando naquele momento. Eu sei que isso é da natureza dele, ele gosta de fazer, mas claramente ele estava fazendo porque o Pavon também não estava rendendo do outro lado, o Cristaldo não foi hoje o cara que em outras vezes foi como atacante, enfim. Só que aí vem o segundo tempo. O Renato não faz mudanças no intervalo, tenta ajeitar as peças, né? Vamos ajeitar no vestiário. Não dá certo, beleza. Aos 15 mais ou menos, um pouquinho antes, um pouquinho depois ali, ele faz duas trocas. Tira o Kahneman tava pedindo para ser expulso. Ele já tinha levado amarelo e queria o vermelho. O Kahneman, ele trabalhou pelo amarelo, ele ficou, parecia assim que ele queria levar o amarelo. E aí ele leva o amarelo e depois ele estava em busca do vermelho. O Renato faz o seguinte, tira, bota o Dodi. Fica com 4 defensores, 2 zagueiros, 2 laterais. Dodi para abrir o meio campo e proteger e ganhar mais gente no meio campo. E coloca aí sim o Diego Costa no comando de ataque. Aí eu penso, bom, beleza, nós temos aqui uma situação, o Grêmio vai tentar, vai ter ataque, vai ter um centroavante, vai ter uma jogada, vai ter alguma coisa para, sei lá, tentar, cara... Cristaldo, Diego Costa, Pavon, Diego Costa, para tentar alguma coisa. Não aconteceu, tá? O jogo do Grêmio não aconteceu. E a verdade é que ficou um jogo morno, ruim, tipo o Renato não faz mais mudanças, vai colocar o Edenilson faltando 1 minuto para acabar, tira o João Pedro lateral, bota o Edenilson, enfim, não tinha nenhum sentido. Só que aí eu te pergunto, por que o Renato não fez mais mudanças? Foram 2, a bem da verdade, úteis, né? Dodi e Diego Costa. E as outras? Ele tinha o Nathan Fernandes no banco, ele tinha o Aravena, que é o chileno atacante de velocidade. Ele podia fazer mais trocas, ele podia botar o PP para tentar mais passe, para tentar, nem que seja refrescar. Olha, eu vou tentar fazer alguma coisa, vou tentar mudar aqui, vou tentar fazer um mesh aqui, sabe? Mexer no meio campo, fazer uma outra alternativa. Eu tô até olhando aqui meu campinho, tipo ele fez, sei lá... Tá, ele só fez 2 trocas, gente. Ele tira o Kahneman, bota o Dodi, tira o Carbacho, bota o Diego Costa. E aí ele, cara, absolutamente não dão certas as trocas do Renato. E aí a gente lembra a situação, ele não tinha o Aravena. O Aravena tinha ido tão bem, e o Aravena por número de estrangeiros, o Arezzo, uruguaio, centroavante, por número de estrangeiros ficou fora por Arena. É uma escolha errada. O Renato, eu sei que é fácil falar agora, mas ele deve ter pensado, mas ele tinha o Nathan Fernandes para atacante de velocidade. Ele tinha outra opção. Ele já tinha 2 pontas, 2 caras de velocidade, o Pavon e o Soteldo, tinha o Nathan Fernandes no banco de reservas. Cara, o Aravena, aí sim, o chileno, ele entrou lá e não foi tão bem lá na Liga Arena do Atlético Paranaense. Preserva esse cara, tá, beleza, cara, tu chegou agora e tal, tu entrou nervoso, tá bom, eu sei que tu é atacante de velocidade, é outra característica, mas tu vai ficar, eu vou botar o Arezzo, que tinha entrado bem, que nos outros jogos tinha decidido, que tinha ido super bem. Mas tem um crime que é imperdoável, que é inafiançável. O Monsalve não entrar nesse jogo é inacreditável. O cara, na última partida, pega, primeiro lance, sofre uma falta, que acontece o gol de falta depois. Vai lá e faz um gol na pressão, tirando o abafa. Depois marca um gol que, cara, por detalhe, ele claramente, ele nem foi expulso, porque qualquer lance, ele bate fazendo a proteção, ele não deu cotovelaço. Ele bateu fazendo a proteção no Gabriel Rufi, gira e mete um golaço. O cara fez chover pra cima, num estádio de grama sintética e gramado e estádio coberto. Ele jogou pra caramba. E o Renato não coloca ele em campo, velho. Como? Não tem uma explicação lógica para isso, assim. Tipo, todo mundo viu. Qualquer pessoa que tá acompanhando o Grêmio sabia o seguinte, não, tem uma troca que é batata. Na verdade, 2 nesse jogo. O Diego Costa tinha que entrar, era óbvio, o Diego Costa tinha que entrar, beleza, isso aí não se discute, qualquer pessoa faria isso. E a outra era o Monsalve. Eram 2 coisas. Aí o Arezzo, o centroavante, a gente vai até colocar, o Renato pode colocar, mas eu queria mais um ponto, eu só ia ter o Nathan Fernandes e tal. Mas como é que tu explica
tu tá empatando em 0 a 0 sem conseguir fazer um gol e claramente não tá jogando bem, porque essa é a história assim, teve uma bola na trave, a outro goleiro pegou, o zagueiro tirou em cima da linha, um gol mal anulado, um impedimento e tal, meu Deus, o Grêmio jogou pra caramba. Não foi isso, não foi isso, o 0 a 0 é plenamente justificável, o 0 a 0 é ok, era jogo pra 0 a 0 mesmo. E aí tu não coloca o meia que tinha acabado com a última partida, tu não coloca. Tu tem o próprio Natan, tu tá mal. Então faz o seguinte, ô Natan Fernandes, tá aqui, ó meu filho, tu tá aqui no banco, entra no jogo, Natan Fernandes. Eu preciso de ti, entra nessa partida e faz um correrio, faz alguma coisa, tenta alguma coisa diferente. O Renato não fez, tá? O Renato não fez. Aí vai pros pênaltis. E nos pênaltis, o Edenilson, nos pênaltis, o Cristaldo, e pra fechar o Pavon, chutam pra fora e não teve nem graça. O Corinthians o torcedor corintiano nem passou trabalho. O corintiano nem sofreu nesses pênaltis, tá? Foi a coisa mais fácil da vida deles. Foi barbada pros caras passar. O Edenilson tenta dar uma cavadinha e a bola vai por cima do gol, mas o Pavon toca a bola na arquibancada. Todo mundo errou, o Cristaldo errou e tal, e errou, e bateram mal. O Cristaldo pelo menos acertou a goleira, o Hugo pegou, mas também bateu mal. Só que os outros dois tocaram a bola na arquibancada. O Pavon, então, a bola tá assim, passou do terceiro andar, que o estádio lá é bem bonito, bem alto, passou do terceiro andar quase aquela bola dele, de tão embaixo que ele pegou na bola. O Grêmio tá eliminado. Eu vou dizer pra vocês o seguinte, primeiro que a eliminação é justa. Por tudo isso que a gente está falando. Não tem o que discutir assim, dizer, meu Deus, que mega injustiça que aconteceu. Não, a eliminação é justa, tá? O Marquezinho fez a parte dele lá atrás, o Soteldo tentou jogar, mas de resto, basicamente todo o time falhou. O Renato teve escolhas, na minha visão, eu não culpo ele, não consigo, eu entendo, acho que é plenamente justificável começar com um time com 3 zagueiros, sem centroavante como antes, mas depois as trocas fica difícil de defender. Fica difícil de defender o Renato por não colocar o Arezzo, pelo menos, no banco, mas principalmente por não colocar o Monsalve nessa partida, quem sabe até o Natan Fernandes, e por fazer só 3 trocas, tendo 5 possibilidades. Na verdade foram 2 úteis, porque o Edenilson entrou já na finaleira. Então assim, mas pra mim é 50-50. Eu não vou botar só no do Renato, não. Com os jogadores que tinha, dava pra passar. Tinha que passar. Era um Corinthians reserva. E um Corinthians que tá sendo mega criticado como um dos piores dos últimos tempos, que com o titular tá brigando pra não cair no Campeonato Brasileiro. Eu sei que tem a troca lá do treinador, o Ramon Dias melhorou bastante, mas cara, não é. Os jogadores têm sim sua responsabilidade, eles tinham que ter ido melhor. A gente não pode colocar tudo só e personalizar tudo numa pessoa. É uma eliminação que é 50-50. Diga-se de passagem, a única que eu vou, na minha visão aqui, tentar aliviar o time, é a própria direção do Grêmio. Que eu vou falar o quê dos caras? Os caras contrataram, deram um Monsalve, deram um Arezzo, deram um Aravena pro Renato. Ó, tá aqui, o departamento médico recuperou o Diego Costa num prazo ok, melhor até do que se imaginava. Antes demorava um tempão, agora olha, a previsão foi 2 meses. Em 2 meses o Diego Costa estava à disposição. Então assim, o Grêmio estrutura fez sua parte. Chegou na hora dos jogadores e do Renato, não. E eu insisto, pra mim é 50-50. Os jogadores também têm que assinar essa situação. Os jogadores também têm que ser olhados assim, peraí, meu filho, tu é jogador do Grêmio, os caras estão com reserva lá, vamos fazer a nossa parte, pelo menos um golzinho tem que garantir. Então assim, tem sim que, na minha visão, observar. Tirando o Soteldo e o Marquezinho, de resto tá todo mundo devendo. Uma dívida que começa em 4,5 milhões de reais, se a gente for falar só da premiação da Copa do Brasil, mas cara, tem o todo, e o todo, o macro, aponta o seguinte, se o Grêmio cair pro Fluminense na Libertadores da América, e esse jogo é agora em agosto, tá? Se o Grêmio cair na Libertadores pro Fluminense, acabou a temporada. Porque eu não tô entre aqueles que acham que vai cair, não acho que vai cair, mas daí acabou o ano. E aí a gente tá feliz 2025. O Inter já tá em 2025, tá? Só pra te deixar explicado aqui. O Inter já acabou o ano pro Inter. Vai brigar pra sonhar, ver se tem como chegar perto de uma vaga Libertadores. E aí vai ser a mesma coisa do Grêmio. A gente vai em agosto dizer, beleza, setembro, outubro, novembro, 3 meses de vacation. Vacation, tá? Vacaciones, como diria o Luxemburgo lá naquela vez que ele se envolveu numa polêmica, férias pra todo mundo. O que tu acha dessa história? Inscreve no canal, assina a notificação, deixa teu like, comenta aqui embaixo para ver mais vídeos.